Podem assentar, irmãos. Essa oração certamente será respondida pelo Senhor também, por meio do nosso irmão pregador desta noite. Pastor muito querido, porque desde que chegou ao Brasil, há mais de 2 décadas, tem sido apoiado por esta igreja. Estudou aqui no Brasil e retornou para o seu país, Moçambique. O pastor Tomé Macuíza está servindo ao Senhor na Igreja Batista em Nampula. E os batistas de Moçambique, irmãos, têm trabalhado em 3 grandes frentes no país, no sul, no centro e no norte. Então, o pastor Tomé, nesse momento, serve ao Senhor como um dos vice-presidentes da Convenção Batista de Moçambique, e ele atua no norte do país, servindo a 3 províncias, que são 3 estados, o que para nós são estados. E a partir do mês de agosto, ore por isso, o pastor Tomé assumirá a junta de evangelização, que hoje mobiliza aproximadamente 400 igrejas e mais 300 frentes missionárias. Então, algo em torno de 300 grupos ou 300 agências do Reino de Deus. Desde o ano de 2004, ele tem sido apoiado financeiramente também por esta igreja para trabalhar em Moçambique, ao lado da sua esposa, que ele encontrou aqui, a irmã Ruth, com quem tem 2 filhos, o Isaac e o Josias. É possível que tenhamos uma foto da família, uma linda família. Aí está a irmã Ruth, estão aí o Josias e o Isaac ao lado do pastor Tomé, que é também enfermeiro e pós-graduado em missões. Pastor, essa igreja ama o irmão, essa igreja ama o trabalho missionário e acredito, irmãos, que quando falamos de missões em países lusófonos, como é o caso de Moçambique, isso fala um pouco mais forte ao nosso coração. Continuaremos orando pelo irmão e pelo trabalho dos nossos irmãos em Moçambique. E a nossa oração é que Deus nos fale nessa noite usando a sua vida preciosa mais uma vez. Fique à vontade em nosso meio. Boa noite, amados irmãos. É um privilégio, de facto, estar aqui com os irmãos que estamos praticamente 25 anos de relacionamento. 25 anos é muito tempo. E começando como seminarista, a igreja me abraçou e nesses 7 anos que passei com os irmãos, criamos família, laços muito fortes. Às vezes, quando acompanhamos que alguém que nós conhecíamos já partiu para a eternidade, sentimos também a dor do outro lado. Porque foi muito tempo, tive mães aqui, tive pais, tive irmãos, que até hoje continuamos nesse relacionamento. Então, quero agradecer a Deus por isso, por essa oportunidade de estarmos aqui novamente para compartilhar a palavra do Senhor. Antes de falarmos daquilo que nós fazemos, queremos falar um pouco sobre o que Deus está fazendo, ou seja, aquilo que nós temos visto, que nós chamamos que é a nossa missão, mas na verdade nós a recebemos do Senhor. A missão é dele. E quero neste momento pedir que os irmãos abram a palavra de Deus a partir no capítulo 28 de Mateus. Estaremos lendo os versículos 18, 19 e 20. Podemos nos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor.
Podemos ler juntos o texto. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que os tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? E vamos orar. Deus, em nome de Jesus, chegamos diante da Tua presença nessa noite para pedir que o Senhor esteja abrindo a nossa mente, o nosso coração. Estejamos, Pai Santo, atentos àquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite, Deus, ó Pai, para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Trouxemos nesta noite como tema como assunto participando da missão de Deus, que acabamos melhorando, que participar na missão de Deus é um privilégio e responsabilidade ao mesmo tempo para o povo de Deus, ou para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Participar na missão é um privilégio. É um privilégio porque é algo de valor, muito importante. Que os anjos queriam ser usados para isso, mas, em vez disso, foi confiado à sua igreja, aqueles que foram resgatados pelo sangue de Jesus. E, além disso, é uma responsabilidade porque fomos confiados o destino eterno da humanidade. A falha do nosso trabalho significa muitos para o inferno. É uma responsabilidade. Então, quando nós dizemos que a missão é de Deus, o que de fato queremos dizer com isso? Porque às vezes nós pensamos que a missão, aquilo que é feito, é uma invenção dos homens, é uma invenção das agências missionárias, é uma invenção de... Podemos ter todo o argumento, mas, na verdade, queremos dizer para os irmãos que a missão é de Deus. E por que a missão é necessária? Por que Jesus veio ao mundo e deu essa ordem para fazer discípulos das nações? Porque alguma coisa importante para Deus que precisa ser alcançado. O ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus para o adorar, para o glorificar e, ao mesmo tempo, que deveria ter um relacionamento de cooperação entre eles, entre os seres humanos, e, ao mesmo tempo, deveria dominar, administrar toda a criação de Deus para sua glória. Esse era o plano de Deus quando criou o homem à sua imagem e semelhança. Só que alguma coisa aconteceu. O homem desobedeceu a Deus e ele caiu no pecado. E com o pecado vieram as consequências. Ser separado de Deus. Ele foi colocado fora do jardim. Vieram a dor, o sofrimento, a maldição da terra, onde tantas coisas ruins acontecem, onde o relacionamento entre os seres humanos, a ponto de um irmão matando o seu irmão, isso é consequência da presença do pecado. E, no final, temos a morte eterna.
onde será a separação de Deus para sempre. Essa é a realidade que a humanidade está vivendo. Todas as coisas que nós temos acompanhado pela mídia, pela internet, por vários órgãos de comunicação, é porque a humanidade está vivendo no pecado, está sob efeito da condenação de Deus. E essa humanidade não pode se redimir sozinha. E por isso, lá, ainda no Gênesis capítulo 3, Deus prometeu que Satanás não tinha vencido, mas um dia ele mandaria alguém para o pisar, para vencê-lo, porque o ser humano ainda vai voltar para Deus. E ao longo do tempo, de fato, foi alimentada essa esperança, que um dia viria alguém para resolver o problema do pecado. Aqueles que, a descendência, começando de Adão, ao longo do tempo, tiveram essa esperança de que viria um descendente. É verdade que, ao longo da história, eles foram colocando esperança nos seus primogênitos, os seus primeiros filhos, tendo em conta que, através deles, viria o descendente para resolver o problema. Mas chegou o tempo que Deus chamou Abraão e queria implementar o seu plano de salvação. Ele fez as promessas da terra, da nação e a bênção para as nações. E essa bênção para as nações é exatamente Jesus Cristo. E o tempo exatamente foi passando. Então, estamos dizendo que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, Deus o valoriza, Deus o ama, se importa com ele, e este homem caiu no pecado e acabou arrastando consigo as consequências, mas ainda assim Deus dá-lhes a esperança. Então, o Deus triuno está mobilizado, movimentando para trazer o homem de volta à salvação. Então, para o homem, há possibilidade de salvação. É por isso que estamos aqui dizendo que a missão é de Deus. Então, o que aconteceu? O Pai enviou o Filho, Jesus Cristo. O que de fato Jesus Cristo fez? Ele, primeiramente, se encarnou, tomou a forma humana para se identificar com cada um de nós. Ele morreu para cumprir a justiça de Deus, para nos resgatar. Como o salário do pecado é a morte, então alguém que fosse justo deveria morrer para libertar aqueles que são pecadores. E Jesus não permaneceu no túmulo, ele ressuscitou dentre os mortos, vencendo o último inimigo, que é a morte, para nunca mais morrer e trazer a esperança para todos aqueles que creem. É verdade, nós podemos morrer fisicamente, mas há esperança que seremos ressuscitados, porque Jesus prometeu isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É na base disso que nós estamos aqui, porque acreditamos que, apesar do sofrimento, da morte que vamos passar por ela, Deus, em Jesus Cristo, nos dará novamente de volta a vida. Então, e além disso, ele foi glorificado, exaltado acima de tudo, assumindo o papel do Senhor, o dono de tudo, como rei, ele com poder para governar, para dirigir a sua igreja. Foi nesse sentido que Jesus ordena a sua igreja, começando daquele pequeno núcleo que estava lá. E primeiro ele garante que ele tem todo o poder no céu e na terra.
ele tinha legitimidade para ordenar, para mandar. Porque às vezes as ordens são desobedecidas dependendo de quem mandou, de quem deu, se tem ou não legitimidade. Como, por exemplo, alguém na estrada, com fardamento da polícia rodoviária, se manda parar, todo motorista para porque sabe que ele tem legitimidade para fazer isso. Tem que o escutar. E se for qualquer um manda parar, todo mundo passa, né? Porque não tem esse poder para fazer isso. E Jesus tem o poder para mandar. E ele não está a mandar qualquer coisa, qualquer povo, está a mandar o povo que ele resgatou. O povo que ele sofreu, sentiu a dor para trazê-la à vida. É esse povo que ele está mandando. E esse povo sou eu, é você, meu irmão. Estamos recebendo essa ordem de quem realmente nos resgatou, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, devemos obedecê-lo, seguir o que ele manda. Aqui, vimos que ele não está pedindo opinião, não está pedindo o ponto de vista, ele está simplesmente ordenar. Ide, fazei discípulos de todas as nações. A ordem é essa. Então, o que significa fazer discípulo de todas as nações? É verdade que nós podemos, a partir do momento que alguém confessa Jesus como Senhor, e passar um tempo ensinando algumas lições para ele. Mas o discipulado vai muito mais do que a sala de aula. Discipulado, quando Jesus fala, fazer discípulo das nações, por que as nações precisam de ser discipuladas? Lembra-se que Deus tinha um propósito para a humanidade. E o pecado, quando entrou, desviou esse propósito. E agora o discipulado é trazer de volta ao propósito original de Deus para a humanidade. E isso significa que vai mexer com as nossas vidas. Não é apenas acreditar em Deus, em Jesus Cristo, mas continuar do mesmo jeito. Porque a nossa fé, ela vai impactar a nossa vida. É isso que Jesus, de fato, está a ordenar, para mudar a mentalidade das pessoas, para mudar a perspectiva de vida das pessoas, para se ajustarem aos propósitos de Deus, para o qual Deus criou a humanidade. Estamos dizendo que as pessoas, por causa do pecado, se desviaram, começaram a adorar outras coisas em vez de Deus. Então, no discipulado, que o primeiro aspecto que acontece é que a pessoa tenha a oportunidade de ouvir o Evangelho e tome a decisão. E depois dessa decisão tomada, ele precisa, de fato, ser trabalhado para corrigir, a fim de que todas as áreas da sua vida estejam debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Para adorar o único Deus que o criou, que o salvou. É um processo que, de fato, acontece. Porque a nossa mudança para adorar o Deus verdadeiro, e isso vai afetar as outras áreas da nossa vida. Os nossos relacionamentos humanos acabarão também ser afetados. Por exemplo, dentro do casamento, às vezes, quando estão marido e mulher, pensam que são competidores, começam a competir, porque no pecado é assim. Mas quando Jesus está lá, no lar, as duas pessoas entendem que são cooperadoras. Pode haver algum ponto de vista diferente, mas por causa de Jesus, elas se unem, porque sabem que estão do mesmo lado. Para dizer que as nossas famílias precisam ser ajustadas aos propósitos de Deus. Não tem como viver
no Evangelho ainda vivendo os sofrimentos que acontecem neste mundo. Nossos casamentos precisam ser ajustados. E para isso é através do processo do discipulado. Que agora não pode mais viver do jeito como vivia antes do Evangelho chegar na sua vida. Os relacionamentos dentro exatamente da família, entre pais e filhos, antes de Jesus era de um jeito, conforme a nossa cultura, aquilo que a nossa sociedade propõe para nós. Mas depois de Jesus entrar na nossa família, agora as coisas têm que ser geridas de acordo com os planos de Jesus Cristo. Então, a nossa família deve ser ajustada aos planos e propósitos de Deus. E também vai mexer o nosso conceito de trabalho. Infelizmente, fora de Jesus Cristo, as pessoas fingem que trabalham, principalmente quando trabalham quando alguém está lá a controlar. Quando não está, então despacham. Não sei se aqui isso acontece, mas lá acontece muito. Professores públicos deixam as crianças lá na sala, sentam, começam a bater papo lá na porta e as crianças a brigar. No final do ano, todo mundo passa. E não se admire, pode chegar até 10ª série sem saber ler. E pergunta como é que chegou até lá. Então, infelizmente, esse é o pensamento de quê? Do pecado, da queda. Mas quem foi salvo em Jesus Cristo, ele sabe que, além de ter um padrão aqui que presta conta, tem aquele que não tem como escapar dele. Em qualquer lugar onde estiver, ele está lá. Então, por isso, como crente em Jesus Cristo, a forma de trabalhar deve ser, as minhas motivações devem ser diferentes, não pode ser do mesmo jeito. E isso vai ser afetado pelo Evangelho. Vai ser afetado também o nosso relacionamento como irmãos em Cristo. Sabemos que cada um de nós recebeu um dom para atuar em benefício dos outros. E não estaremos competindo, mas, pelo contrário, estaremos cooperando para que Deus cumpra o seu propósito na vida de cada um de nós. E várias áreas vão sofrer a transformação. E esse Evangelho, irmãos, quando olhamos para a humanidade hoje, tantas coisas, às vezes pensamos, simplesmente acabamos criticando, julgando, às vezes acabamos esquivando dessas pessoas, pensando que são más por si mesmas, mas na verdade essa é a realidade quando o pecado está em ação. A única solução é o Evangelho de Jesus Cristo, onde eu e você somos desafiados a pregar. Nós temos oportunidades, através das redes sociais, temos WhatsApp, temos Facebook, pessoas que se relacionam conosco que não conhecem Jesus Cristo. Mas às vezes a gente fica um pouco desanimado, pensar que não precisa de comunicar. Nós vivemos no mesmo condomínio com pessoas que não conhecem Jesus. Mas, às vezes, o nosso pensamento de cada um é por si. Às vezes, vemos situações acontecendo na cidade onde nós vivemos, simplesmente ignoramos. Isso não é minha responsabilidade. Mas Jesus, quando falou para fazer discípulos, Ele nunca disse que seria fácil. Correremos risco de vida, porque o nosso inimigo não está satisfeito quando alguém é resgatado. E ele, de todas as formas, procurará lutar para nos intimidar, para nos desanimar, para nos frustrar, para que a gente não vá adiante. Irmãos, Jesus é o nosso comandante.
o nosso Senhor, o nosso chefe. Ele deu ordens. E essas ordens devem ser cumpridas. Não por constrangimento, mas entender que é um privilégio que temos. Porque Ele não depende de nós para fazer as suas coisas. Mas simplesmente Ele escolheu nos envolver, nos juntar nesse plano que Ele está fazendo no mundo. Então nós precisamos dar resposta a isso que Ele está fazendo no mundo. Essa missão não é apenas local, mas ela é mundial. Aquilo que acontece hoje, aqui, deve acontecer em outros lugares. Há muitas nações que ainda não foram alcançadas. Quando falamos de nações, nós estamos a falar no aspecto geográfico. Estamos a falar nas etnias, de povos que falam a mesma língua, que tenham a mesma cultura. O Evangelho tem que chegar lá e transformar essas vidas. Para isso, alguém tem que ser enviado. E Ele, Deus, fala, escolhe alguns para isso. Às vezes pensamos que é o projeto deles. Ah, mas aquele tem muita coragem, é um especial. Não há o ser especial nisso. É simplesmente entender que o nosso propósito é fazer a vontade dEle. Da maneira dEle. Quando eu era jovem, não porque já sou velho, quando a chamada chegou até a mim, olhando para as necessidades das igrejas em Moçambique, na região que hoje estou atuando, pessoas que estavam nas igrejas ainda comprometidos com a adoração dos antepassados, comprometidos com feitiçaria, comprometidos com tantos vícios, tantas coisas. E a pergunta surgia, por que essas pessoas vivem assim? E a resposta lá no baixinho dizia, eles fazem isso porque não sabem. Se não sabem, porque ninguém lhes ensinou. Então, para isso, há necessidade de alguém para fazer isso. Vim ao Brasil com meu coração em Moçambique. Passei todas as experiências, queria acumular o máximo de informações para ajudar melhor o meu povo. Por isso que não houve nada que pudesse me deter. É verdade, aqui tinha uma vida boa, confortada, tudo, não sei o quê, mas tinha lá o povo vivendo nas trevas. Falando de Jesus, mas não o conhecem. E assim, quando voltamos, assumi a igreja como pastor, e nessa altura tínhamos 77 congregações espalhadas, com líderes sem treinamento. É só imaginar o que se vive. Pelo menos aqui tem alguém que, converteu, começa a ensinar algumas lições. Essas pessoas não tiveram lições. Assim tivemos que dividir o nosso ministério, igreja local, e ao mesmo tempo cuidando como prioridade a formação de líderes nos distritos. Tem que viajar até lá onde eles estão. Tem que dormir, comer o que eles estão comendo, passar todas as experiências com eles. Acreditando que, de fato, que Deus pode mudar a vida deles. Não conseguimos mudar a vida de muitas pessoas, mas aquelas que estavam conosco hoje têm uma vida diferente. Hoje restauraram as suas famílias, hoje estão servindo com compromisso, hoje sabem dizer não às cerimônias tradicionais que envolvem a adoração aos antepassados, porque eles já têm convicções próprias, porque eles aprenderam que deveria ser assim. E além desse ministério,
também estamos no contexto de muçulmanos. Como podemos alcançar essas pessoas? Hoje nós temos o programa de educação pré-escolar, que atende as crianças de 4 e 5 anos nas igrejas, que na verdade foi da iniciativa da Junta de Missões Mundiais, através da missionária Terezinha, que iniciou lá, e isso tem feito conexões, ponte entre a igreja e a comunidade. Nós conseguimos falar com os pais, com as famílias, por causa dos filhos que eles mandam para a escolinha. No início, os pais mandavam, quando via que a criança começava a orar lá em casa, tirava. E daí decidimos assim, que olha, na hora de matrícula, tem que explicar tudo o que a criança vai aprender. Então, se quer, então matricule. Se acha que não quer que o seu filho aprenda isso, então é melhor não o fazer. E graças a Deus que eles podiam ter escolas islâmicas lá a fazer o mesmo trabalho, mas preferem nas nossas igrejas. E isso tem trazido pessoas até Jesus Cristo. Lembro de uma igreja que está no litoral. Começou com crianças do PEP, que todos os domingos, depois da semana, tem aquelas aulas, no domingo estavam lá no culto. Hoje, os seus pais, os seus irmãos estão na igreja, por causa da conexão. E dentro disso, a minha esposa coordenou algum tempo nesse projeto, acabou sendo convidado para dirigir um centro infantil numa universidade, os filhos dos funcionários da universidade. E lá também vimos Deus usando a vida dela, tanto na vida das crianças, como também na vida dos pais que procuravam para aconselhamento. Nas grandes decisões que queriam tomar, aproximavam para poder perguntar o que fazer. E nesse processo, algumas pessoas chegavam a confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Uma oportunidade que não teríamos de outro jeito. E esses pais, por sua vez, acabaram exigindo que queriam uma escola lá, primária. E as mesmas instalações passou a funcionar, a escola primária, nas séries iniciais. E foi, ao mesmo tempo, crescendo, e as pessoas, por causa do trabalho que está sendo, a maneira como está sendo feito, acabam transmitindo de boca a boca, e as pessoas chegam lá trazendo seus filhos. Às vezes, aqueles filhos que nas outras escolas não estão a conseguir colocar na linha, mandam para lá, indicam. E quando chegam lá, dentro de 3, 4 meses, os pais ficam satisfeitos pelos resultados. Então, são oportunidades que nós temos, de fato, para ligarmos com as pessoas e poder comunicar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, nessas instalações, na verdade, estavam preparados para um centro infantil. Está funcionando a escola, só que a escola não pode mais expandir-se além do espaço que tem. É um espaço da universidade que, de alguma forma, é pública. Os primeiros reitores que estavam lá, que aceitaram o projeto, eram cristãos e que, na verdade, apoiavam muito o nosso trabalho nesse sentido. Mas hoje entra uma que não é cristã. E algumas coisas, inclusive, que estavam sendo feitas a nível da universidade, como, por exemplo, aquele programa estudantil, o núcleo estudantil, onde as pessoas, os crentes, formavam grupos, aprendiam, evangelizavam. Agora já foi proibido, que não podem fazer mais lá na universidade. Então,
nós não podemos investir, ou seja, construções dentro do mesmo espaço. Porque, afinal, aquele espaço não é nosso e as mudanças acontecem e pode gerar outras situações. E, dessa maneira, então, conseguimos o espaço comprado e o projeto de construção dessa escola para que esteja num lugar e continuar com o nosso trabalho de alcançar vidas para Jesus Cristo. E, além disso, temos também o desafio que a igreja tem um terreno que já está funcionando uma congregação lá e quer desenvolver um centro de formação de líderes. Aqueles que vêm periodicamente, ficam uma semana, voltam, onde vão ter lugar para dormir, o que comer, e depois ter oportunidade de serem treinados ao mesmo tempo. Esse trabalho que estamos a fazer em grupo, nos lugares onde estão, poderíamos puxar todos estes para estarem conosco, teríamos todos ao mesmo tempo e também aumentaríamos a frequência dos estudos continuados que nós estamos desenvolvendo com eles. Esses são desafios que nós temos. Estamos a falar de viagens missionárias. Temos uma caminhonete que nos serve já há 7 anos. A manutenção está sendo difícil. Às vezes, podemos até gastar. Aqueles que estão a vender peças sabem que não pode vender uma peça boa, porque amanhã não há de vir. Então, é melhor em vender coisas que não prestam, porque o mês seguinte, vai comprar a mesma coisa. E essas coisas, de fato, estão, de alguma forma, nos desafiando, que são motivos de oração que nós queremos pedir aqui aos irmãos para que estejam em oração por isso. Nós queremos continuar a servir o Senhor. Queremos aproveitar as oportunidades que Deus tem aberto. Mas nos deparamos com as limitações. E essas limitações precisamos que os irmãos nos ajudem em oração. E desta maneira queria pedir que vejamos um pouco do vídeo, de algumas fotos daquilo que estamos falando aqui, que estamos realizando lá em Moçambique, cumprindo a missão de Deus que nós acreditamos como privilégio e, ao mesmo tempo, oportunidade que Deus tem aberto para proclamar a mensagem de Deus. Por favor. Somos nós. Esse mapa de África, na verdade, era uma comemoração que estava acontecendo na universidade, dando exatamente a consciência daquilo que deve acontecer. O trabalho onde a minha esposa tem estado todos os dias lá. Eu vou ajudando dentro do tempo que eu disponibilizo para isso. Continua. Então, esse é um projeto do PEP numa das vilas que estamos dando assistência. Pode ver. Esses são líderes em formação na cidade que nós estamos a investir neles. Alguns já são pastores, outros estão em formação. Temos alguns jovens aí que estão sendo preparados, treinados para ministério. Então, esses blocos são para a construção de sala daquele PEP que nós falamos antes. E naquele lugar eles usavam salas de material local, aquele de terra não queimado. Então, o que aconteceu? Quando veio o ciclone,
tirou o teto, a chuva caiu, molhou, desmoronou tudo. Então, tinha uma turma que funcionava no templo e outra turma estava funcionando numa das salas do mesmo material. Tanto o templo quanto aquela sala perdeu o estudo. Assim ficaram a estudar embaixo do cajueiro. Então, estávamos aí apoiando, que já levantamos as paredes, o que estava faltando é a cobertura. Assim que eu voltar, estaremos completando a cobertura para as crianças estudarem nessas duas salas que estão em construção. Essa é a caminhonete que estamos a usar e transportar mais ou menos, são 100 quilômetros da cidade onde vivemos até esse projeto está a acontecer. Aqui estávamos, o missionário da Junta de Missões Mundiais, o pastor Wesley, que trabalha em Lixinga. Estamos numa reunião convencional. Aqui são batismos fora, nas vilas. Estava na altura com um colega chamado Benedito Mariano Rebelo, que fomos juntos, porque eram muitas pessoas por batizar depois da liberação da pandemia. Fila das pessoas que iam sendo batizadas. Imagina, esperaram 3 anos. Aqui estávamos celebrando o casamento dos irmãos que já viviam maritalmente, mas por causa do ensino da palavra de Deus, entenderam que precisavam ajustar as suas famílias e assim estávamos celebrando lá mesmo. Fomos para fazer batismos, casamentos, tudo ao mesmo tempo. Podemos continuar. Esses são os noivos. Esses são candidatos do batismo numa das congregações, que praticamente, quando fomos, acabamos uma semana de lugar em lugar para podermos acabar. Onde tinha casamento, batismo, fazíamos ao mesmo tempo. Esses todos são candidatos ao batismo. Esse grupo todo aí. Isso foi no aniversário da nossa igreja de 40 anos no ano passado. Esses são batizados. Estávamos no culto depois do batismo. Pode continuar. Assim estávamos a fazer os batismos. Para quem conhece, aquele é o nosso filho Isaac. Essa é a missionária que trabalha conosco, da Novas Tribos, que tem nos apoiado no trabalho. Por esse grupo que temos de jovens, chegaram lá quando eram crianças. Ela está trabalhando conosco desde 2006, 17 anos trabalhando e investindo juntos
na igreja, crianças, jovens, hoje outros já casaram, essas coisas todas. Estamos juntos. Esses são os batizados que tínhamos lá. Agora, essa foto, estamos lá na igreja, terminando uma das parcelas que acabamos de adquirir, do espaço onde nós falamos que seria construído o Centro de Preparação de Líderes. Esse terreno aí. Aqui é na escola, onde tinha uma festividade de 1 de junho, onde a irmã Ruth tem coordenado lá os trabalhos. Basicamente, estamos trabalhando na evangelização, batismo, restauração de famílias, formação de líderes, plantando igrejas, investindo na educação, construindo edifícios, entre outras coisas, trabalhos que a igreja tem feito. Além desses trabalhos, nós temos as responsabilidades da denominação, que nós temos dado também a nossa contribuição, e além de proclamar o evangelismo na nossa igreja, e também estamos apoiando as outras igrejas que estão nas outras províncias nesse processo, através do treinamento para tal. E em agosto estaremos assumindo a responsabilidade da Junta de Evangelização e Missões. Como presidente, ainda não temos executivos lá, temos apenas um executivo da convenção e o restante são voluntários. Por isso que algumas coisas acabam atrasando acontecer. Então, precisamos das orações dos irmãos, a fim de que a gente consiga conciliar, ajudando o avanço do reino em todo Moçambique, não apenas na região norte, e, ao mesmo tempo, continuamos com os trabalhos que a igreja tem nos proporcionado. E como motivos de oração, os desafios, temos aqui o centro de formação que já tínhamos falado. O terreno nosso da igreja é de 20 mil metros quadrados, um lugar muito espaço, muito grande. Então, que Deus possa nos dar condições, não sei quando, como. Também temos esse projeto de escola, que também não sabemos quando e como, mas gostaríamos que a gente tivesse, mesmo que for iniciado em fases, para chegarmos até um certo ponto, continuamos a atender os desafios da evangelização dentro do contexto islâmico. E também temos a substituição da viatura, porque ela já está cansada, não consegue mais o trabalho para mais distante. Mas hoje estamos fazendo os trabalhos por perto, então não garante muito, por causa também das peças. Se formos para ir comprar as peças, realmente é uma fortuna para recuperar a viatura para estar em condições de trabalho. Então, motivo de oração, que Deus possa nos acompanhar nesse processo. Precisamos da proteção da nossa família, e passar vida na estrada não é fácil, e as estradas que não estão boas, muitas coisas acontecendo, que Deus continue nos guardando, e precisamos de mais obreiros para a seara. E um dos desafios maiores, das dificuldades que está acontecendo, das pessoas se entregarem para o ministério, é o sustento. E hoje, a nível da convenção, a nossa convenção tem apenas 10 famílias missionárias. Então, para mim, esse número
é desafiador, que precisamos de mais. Há muitas áreas, precisamos de enviar alguém. Às vezes o trabalho de avanço missionário depende exatamente de alguém, por exemplo, que foi colocado de serviço em algum lugar e aproveitarmos ele para fazer as coisas. E nós não estamos tendo a autonomia de enviar alguém no lugar onde realmente queremos, por causa exatamente dessa situação, e queremos que Deus nos capacite no despertamento das igrejas para que possam assumir a responsabilidade de enviar os seus missionários aonde realmente ela quer. Tem o lado que precisa da revitalização das igrejas, porque por falta de obreiro, as igrejas estão tentando sobreviver, e às vezes outras igrejas, porque os pastores já são idosos, não estão a conseguir corresponder à dinâmica atual da situação da sociedade que está acontecendo, e as coisas estão também encontrando dificuldade. Então, são desafios de oração que pedimos que os irmãos nos ajudem de joelhos. Então, devolvo a palavra para o pastor.